Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Está entrando no ar mais uma live da Igreja Apostólica Vida, o nosso Parei, Escutei e Gostei, de casa para o mundo. Que nessa tarde de hoje você possa ser novamente impactado com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida, a presença do Espírito Santo sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todos os seus. Daqui a pouquinho estaremos iniciando esta live, vamos estar aguardando as pessoas estarem entrando, estarem compartilhando, estarem convidando outras pessoas para estarem juntos para essa tarde tão especial e maravilhosa de hoje. Esta live, ela pertence à Igreja Apostólica Vida e nós estamos aqui no nosso Parei, Escutei e Gostei, de casa para o mundo. E eu creio que nessa tarde de hoje você sairá impactado mais uma vez com o que o Senhor fará em minha e em sua vida. Participe dessa live, convidando, participe compartilhando também dessa live com os irmãos, seus amigos, seus familiares, com todos, para que juntos possamos mais uma vez glorificar e exaltar o nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Quero também lembrar aos amados irmãos que logo mais, a partir das 19 horas e 30 minutos, às 7h30 da noite, nós estaremos reunidos, fazendo um culto ao Senhor, ali na nossa igreja, Igreja Apostólica Vida, que fica situada na rua Washington Luiz, número 887, no Sobrado, em cima da loja JV Móveis. A nossa referência fica ao lado do condomínio Quinta de Altiora, aqui na sentido Duas Pontes, vindo do centro da cidade, sentido Duas Pontes. Passou a UPA, a unidade de pronto atendimento, e logo após você vira à esquerda, vira à direita, sentido as Duas Pontes, e do lado esquerdo tem o muro do condomínio Quinta de Altiora, e ali você encontrará algumas lojas, a loja de uniforme e a loja de embalagem e a loja de móveis, a qual nós estamos em cima da loja de móveis. E nossos cultos são às segunda-feira, às 17h30, às 19 horas e 30 minutos na segunda-feira, que é o nosso círculo de oração. Tem sido uma bênção, tem sido a presença do Senhor tem sido notória nesse lugar. Às quarta-feiras, nosso culto da família, a quarta da família, hoje está
estará ministrando a palavra para nós, o pastor Robson estará ministrando a palavra para nós. Sexta-feira é o nosso culto de libertação, aonde estará ministrando a palavra para nós o pastor André, estará pregando a palavra para nós de libertação. E no domingo, às 18h30, teremos o nosso culto da família, o culto domingo do Senhor, domingo do amigo, e ali nós estaremos ministrando a palavra do Senhor. Então, desde já, e às 17h30, não se esquecemos da escola bíblica dominical, aonde o pastor Robson está ministrando uma palavra poderosa para as nossas vidas. Então, amados, não perca, convide seus amigos, convide seus irmãos, para que juntos possamos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Igreja Apostólica Vida. Amém? Estamos aguardando as pessoas entrarem, as pessoas serem conectadas ao Facebook nesse momento. E essa mensagem estará sendo também ministrada logo após terminarmos essa live, estará sendo transmitida no YouTube. Você pode assistir ali no YouTube, que estaremos ali reprisando essa mensagem. Está conosco a diaconisa Lúcia Oliveira, da Assembleia de Deus de Araruama. Deus te abençoe, graça e paz, amada irmã. Que Deus te abençoe, que Deus traga muita paz, muita saúde, repreendendo todo tipo de enfermidade na sua vida, na sua família e também no seu ministério. Que Deus possa estar abençoando o seu ministério cada dia mais. Estaremos visitando aí também a sua igreja, levando aí uma palavra, uma saudação para essa igreja tão especial que é a Assembleia de Deus de Araruama. Que Deus abençoe vocês, o seu pastor, a membresia da sua igreja, que Deus derrame muita bênção. Juliana Gomes Ferreira também já está se apresentando aqui para nós. Juliana, Deus te abençoe, Deus derrame muitas bênçãos também sobre a tua vida e que nessa tarde Deus possa falar profundamente com vocês. Amém, diaconisa. Eu fico feliz em saber que essas nossas lives têm sido bênção, têm alcançado pessoas, têm alcançado as casas, os lares das pessoas. E que Deus possa, não eu, mas sim o Espírito Santo, fazer algo sobrenatural sobre a casa de todos vocês. Que Deus também, nessa tarde, possa visitar também a casa da nossa irmã Juliana. Que Deus abençoe também, que Deus alcance a sua família e que possa suprir todas as suas necessidades. Que tudo aquilo que o homem possa ter dito que não tem mais jeito ou que não vai dar certo, que o Espírito Santo haja sobre a vida de vocês. Eu quero trazer desde já, para nós iniciarmos, irmã Luciana Moreira também já está conosco. Luciana Moreira da Silva, Deus abençoe a senhora, seja bem-vinda a mais uma live da Igreja Apostólica Vida, mais um Parei, Escutei, Gostei, de casa para o mundo. Eu quero trazer uma reflexão, o nosso Parei, Escutei, Gostei, hoje tem o título de Cheque Devolvido. Cheque devolvido. É uma história muito interessante, essa história,
eu gosto sempre de trazer uma reflexão antes da mensagem, porque quando nós fazíamos a live lá na nossa igreja, no período de pandemia, quando nós começamos, né? Porque nós não conhecíamos ainda essa tecnologia de live, né? Nós não conhecíamos. E quando a pandemia chegou com força no nosso país, né? Nesse país que nós vivemos, então ali nós começamos a nos adequar às tecnologias, ao Facebook principalmente, a fazer lives para alcançar as pessoas e não morrermos na fé. E ali nós fazíamos, né, com o obreiro Alex, com a diaconisa Andréia e com o obreiro Maurício, depois também a irmã Raquel. Ali começamos a fazer as lives, né, começamos a iniciar as lives da Igreja Apostólica Vida, aonde o Senhor começou a alcançar algumas vidas, muitas pessoas, onde também começamos a conhecer as pessoas e as pessoas nos conhecerem. Porque muitas das vezes, amados, nós não conhecemos as pessoas. Perdão aqui, amados, estava desligando os dados móveis, porque há uma interferência muito grande de ligações, né, no momento que estamos fazendo live, e nós sabemos que isso acontece cotidianamente, né? Que as pessoas querem falar conosco e ligam, mas não sabem que estamos fazendo uma live, estamos ao vivo, né? Então realmente atrapalha um pouquinho, mas sabemos que isso tudo nós temos que conviver com todo tipo de adversidades que atrapalha no momento de nossas lives. E ali com isso, amados, nós começamos a fazer as nossas lives e Deus colocou um parei, escutei e gostei, uma reflexão no nosso coração. E essa reflexão, irmã Márcia, Deus te abençoe, seja bem-vinda também à nossa live Parei, Escutei e Gostei, de casa para o mundo. E com isso, então, amados, nós começamos a fazer o nosso Parei, Escutei e Gostei, aonde é uma pequena reflexão para a nossa meditação. E a nossa meditação de hoje é o cheque devolvido, que diz assim: era uma vez um rapaz que ia muito mal na escola. Suas notas e seu comportamento eram uma decepção para os seus pais, que como bons pais sonhavam em vê-lo formado e bem-sucedido. Um belo dia, então, o bom pai lhe propôs um acordo. Lhe disse assim: se você, meu filho, olha o pai dizendo para o filho, se você, meu filho, mudar o comportamento, se dedicar aos estudos e conseguir ser aprovado no vestibular para a faculdade de medicina, dar-lhe-ei então um carro de presente. Quem nunca fez isso com seu filho? Barganhar uma bênção para que ele possa obter outra. E por causa da promessa do pai, o rapaz mudou da água para o vinho, pois o sonho dele era ter o seu próprio carro. E então o rapaz passou a estudar como nunca e a ter um comportamento exemplar. O pai estava feliz, mas tinha uma preocupação. Sabia que o filho não era fruto de uma conversão sincera, mas apenas do interesse em obter o automóvel. E nós sabemos que isto era mal, que isto é muito mal. Mas o rapaz prosseguia aos seus estudos e aguardava o resultado dos seus esforços. Assim, o grande dia chegou. Fora aprovado para o curso de medicina. Como havia prometido, o pai, comovido, e convidou a sua família e os amigos para uma festa de comemoração. O rapaz tinha por certo que na festa o pai lhe daria o automóvel que ele tanto queria. E quando pediu a palavra, o pai elogiou o resultado obtido pelo filho e passou-lhe às mãos uma caixa de presente.
E quando eu fico imaginando quando aquele jovem, aquele rapaz recebe aquela caixa, crendo ele que ali estava as chaves do carro. O rapaz abriu emocionado o pacote, mas para sua surpresa, o presente era uma Bíblia. Oh, aleluia. O rapaz ficou visivelmente decepcionado e nada disse, deixando discretamente o presente de lado, numa estante. Por que, amado? Porque não era a Bíblia que ele queria. Ele estudou, ele se esforçou em troca de ganhar um automóvel. E assim tem acontecido muitas das vezes, amado. Nós temos feito coisas por causa de promessas, em troca de promessas. E então, a partir daquele dia, silêncio e distância separavam pai e filho. E algo interessante, diaconisa Lúcia, irmã Márcia, irmã Luciana e irmã Juliana. A partir daquele dia houve-se um silêncio muito grande, uma distância muito grande entre pai e filho. Eles não se falavam mais, o filho já não procurava mais o seu pai. E o jovem se sentia atraído e passou a lutar por sua própria independência. Deixou a casa dos pais e foi morar no campus da universidade. Raramente mandava notícia à família. O tempo passou e ele se formou e conseguiu um emprego em um bom hospital e adquiriu tudo o que mais desejava, inclusive um carro esporte. E se esqueceu completamente dos pais, principalmente do pai. E todas as tentativas do pai para reatar os laços foram em vão. Até que um dia, o velho, muito triste com a situação, adoeceu e não resistiu, faleceu. No enterro, a mãe entregou ao filho, indiferente, a Bíblia que tinha sido o último presente do pai e que havia lhe dado e deixado para trás. De volta à sua casa, o rapaz que nunca perdoara o pai, quando colocou o livro numa estante, notou que havia um envelope dentro daquele livro. E ao abri-lo, encontrou uma carta e um cheque. A carta dizia: aleluia. A carta dizia assim, amados: meu querido filho, sei o quanto você deseja ter um carro. Eu prometi e aqui está o cheque para você. Escolha aquele que mais lhe agrada. No entanto, fiz questão de lhe dar um presente ainda melhor do que o carro, a Bíblia Sagrada. Nela aprenderás o amor de Deus e a fazer o bem, não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão e pelo dever de consciência. E corrido pelo remorso, o filho caiu em profundo pranto. Como é triste a vida dos que não sabem perdoar. E isto leva a erros terríveis e a um fim ainda pior. Antes que seja tarde, perdoe aquele a quem pensa que lhe fez algum mal. Talvez, se olhares com cuidado, verás que há também um cheque escondido.
todas as adversidades da vida, há um cheque escondido. Pega essa visão. Oh, aleluia. Nesse momento, amados, nesse momento nós vamos iniciar o nosso Parei, Escutei, Gostei. Aline, seja bem-vinda, amada. Seja bem-vinda, Aline. Nós vamos iniciar o nosso Parei, Escutei, Gostei no livro do profeta Jeremias. Jeremias, no capítulo de número 18, muito conhecido de todos, um livro a qual todos conhecem. No capítulo 18, mensagem a qual todos conhecem. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 5. E nós vamos aprender um pouco, amados, sobre 5 lições na casa do olheiro. O que é a casa do olheiro? O que é? Que lições é essa que vamos aprender? Então, amados, o livro de Jeremias, profeta Jeremias, chamado profeta chorão, diz assim no capítulo 18, versículo 1 ao versículo 5, que diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos olhos do olheiro. E o verso 5, ele diz: então veio a mim a palavra do Senhor. Queridos irmãos, amados, eu gosto muito dessa palavra, desse livro de Jeremias, porque é um livro muito forte, de revelações para as nossas vidas também. E aqui então ele vem dizer sobre o vaso do olheiro e a impenitência do povo. Mas eu não quero falar sobre a impenitência do povo. Eu não quero falar sobre o povo. Eu quero falar sobre o vaso na mão do olheiro e as lições que podemos aprender como vaso na casa do olheiro. Porque eu e você somos vasos. Eu e você somos vasos. Eu e você somos vasos e precisamos estar todos os dias nos quebrando nas mãos do olheiro. Primeiramente, amados, existem 8.000 tipos de barros. 8.000 tipos de barros existem na face da terra, mas somente um é propício para fazer um vaso. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E nós sabemos, amados, que depois que o olheiro, ele procura, ele escolhe, ele traz o barro para dentro da sua casa, para dentro do seu ateliê, ali agora ele vai começar um processo muito desgastante, cansativo, mas depois produtivo com aquele barro. E o primeiro processo do barro, amado,
depois que ele é escolhido, ele é separado, ele começa agora então, o olheiro começa a pisar. O olheiro começa a pisar, o olheiro ele molha um pouco o barro e começa a pisar. Nisso que ele vai pisando, ele vai molhando o barro. Ele vai pisando e vai molhando o barro. Para quê, amados? Para que toda a bolha, todo o ar, todo o oxigênio que tiver, né, dentro daquele barro, ele seja liberado. Porque para ser feito o vaso, não pode ter nada dentro, não pode ter ar. O ar representa representa a minha personalidade. Então o olheiro ele começa a pisar no barro para poder o barro ficar completamente sem oxigênio, sem resistência. Depois do segundo processo, amado, depois que ele foi pisado, agora esse barro ele passa a ser agora, o olheiro começa agora a deixar ele para curtir, ou seja, para descansar. Que depois que ele pisou, ele bateu bastante naquele barro, ele coloca para descansar. É como uma massa de pão. Vocês que são mulheres, que costumam fazer vários tipos de comidas, né, de pão, sabe que a massa do pão, primeiramente você bate ela bastante para que ela possa ficar bem homogênea, bem consistente, ela possa ficar bem firme, e depois você bate, depois você coloca ali num canto para ela poder o quê? Descansar. E quando se diz descansar, significa que você começa a crescer. Então, amado, quando você entrar dentro de uma igreja e começar a apanhar, começar a ser pisado, ei, não se preocupa não, é o olheiro já está trabalhando na tua vida. E aí quando você acabar de apanhar, você ficar lá no cantinho, parece que todo mundo esqueceu de você, parece que o pastor esqueceu de você, parece que todo mundo não liga para você, para a tua situação. Você está descansando, você está curtindo, você está crescendo, que você vai começar a crescer. Oh, aleluia! Aí depois que aquele barro, ele já foi pisado, já foi agora, ficou no isolamento, no esquecimento, agora o olheiro vai começar a revestir esse barro. O que é o revestimento desse barro? Ele começa agora a colocar algo dentro desse barro. Ele começa a misturar pó de pedra, palha, caco de cerâmica. Ele começa a botar ali e triturar e bater para que tenha agora o que? Resistência. O barro que tinha o seu sua bolha, muito ar, muito lixo, ficou ali limpo, ficou descansando. Quando ele começa a crescer, agora o olheiro começa a colocar coisa dentro dele. Esse olheiro ele tipifica o Espírito Santo. Quando você parece que já ninguém mais dá nada por você, agora ele vem te colocar sobre você o que? Os frutos. Aleluia. Pastor Alexandre, seja bem-vindo, amado. Começa a botar os frutos dentro de você. Aí agora, amado, vem aquilo que a gente quer mais, aquilo que ninguém muitas das vezes gosta. Depois que o barro já passou pelo processo de ser pisado, ser amassado, de ficar no isolamento, ficar ali curtindo, e agora foi cheio. Ô amado pastor, tem sim, meu amado, hoje tem culto sim às 19h30, será um prazer se o pastor puder estar conosco hoje lá, será um prazer muito grande. Então agora começa a ser, agora o barro é colocado na roda do olheiro. E o mais interessante é que o olheiro agora ele bota o barro dentro, em cima da sua roda, e ali ele começa a rodar a roda. Ele começa agora começa a moldar o barro. E nisso que ele começa a moldar, ele vai te apertar. E nisso que ele começa a te apertar, vai doer um pouquinho. E você vai rodando,
E diz que agora, quando Jeremias ele desce à casa do olheiro, ele vê o olheiro trabalhando com esse barro, trabalhando ali sobre as rodas. De repentemente, esse barro que já está se transformando num vaso, se quebra na mão do olheiro. E nós sabemos, amados, que quando se quebra alguma coisa, quando estamos fazendo alguma coisa que automaticamente quebra, a primeira coisa que fazemos, jogar fora. É a primeira coisa, jogar fora. E com isso, Jeremias pensou que o olheiro ia jogar aquele barro fora, porque aquele barro se quebrou. Aquele barro estragou-se. Aquele barro não tem mais jeito. Mas o olheiro pega o barro de novo. Ele pegou o barro de novo. Porque ele quer trabalhar com você. Quando todo mundo disser que não tem mais jeito, quando todo mundo disser que você está quebrado, quando todo mundo disser que não tem mais solução à tua vida, é onde o olheiro volta a trabalhar com você. E eu comecei a analisar aqui 5 lições nessa trajetória do barro, nessa trajetória de Jeremias. Primeira coisa que o Senhor fala para Jeremias. Primeira coisa, levanta-te. Então, eu vejo aqui, primeira coisa que eu vejo nessa história é um despertamento para Jeremias. Um despertamento hoje para mim e para você. O Senhor está dizendo, levanta-te. Por que, amados? Porque muitas das vezes nós nos encontramos no comodismo. Esse levanta-te, ele significa para que você possa, eu e você, sairmos do nosso comodismo. Para que eu e você deixemos a preguiça de lado, deixemos as circunstâncias de lado e começamos a orar mais, começamos a nos dedicar mais, começamos a nos consagrar mais e começamos a glorificar mais o nome do Senhor. Então é um despertamento, esse levanta-te que o Senhor fala com Jeremias. Ele está o quê? Despertando Jeremias para algo que Jeremias já não estava mais fazendo. Ele já estava num comodismo, já deixou a preguiça bater sobre si. Eu fico imaginando quando o profeta Elias, quando ele está lá no ribeiro, simplesmente bateu sobre ele o quê? Um desânimo, uma preguiça, se acomodou, porque ele estava sendo alimentado todos os dias. Ele tinha um pão fresco, um pão assado na brasa, água fresca na botija e carne. Ele então entra num comodismo, ele se acomoda com a situação a qual ele estava vivendo. E muitas das vezes, amados, nós estamos assim dentro da casa do Senhor. Veja bem, meu pastor Alexandre, muitas das vezes nós nos encontramos o quê? Nos acomodamos por tempo de casa. É igual no trabalho. A mesma coisa no trabalho, nós nos acomodamos com o tempo de casa. Nos acomodamos com a situação, com a posição que nós temos. Aí muitas das vezes deixamos a preguiça falar mais alto. Hoje tem culto de oração, ninguém vai. Hoje tem culto de consagração, ninguém vai. Hoje tem para você dar um glória dentro da igreja, você glorificar o nome do Senhor, você incentivar a outras pessoas a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você já não faz mais, porque você já está acomodado, você já está no comodismo. Então quando o Senhor fala para Jeremias, levanta-te, esse levantar significa sai do teu comodismo, sai da tua casinha, sai do teu mundinho, porque eu vou, como ele falou para
Ele falou para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, sai da tua parentela. Ele já estava acomodado. Abraão já estava acomodado. Luana Lopes, Deus abençoe, seja bem-vinda, amada. Você e sua família, seja bem-vinda. Eu fico imaginando, Abraão já estava acomodado lá em Ur. Lá em Ur ele já estava acomodado. O Senhor falou assim: Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra. Tu vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você já vai ter que começar a caminhar. Você já vai ter que começar a trabalhar novamente. Ei, eu quero dizer para você nessa tarde. O Senhor está dizendo, está te despertando nessa tarde. Levanta. Não sei como você se encontra. Não sei se você está desanimada ou desanimado com a obra do Senhor. Está desanimado com as circunstâncias, com a situação. Mas o Senhor está mandando dizer para você: levanta. Levanta, sai do teu comodismo, sai do teu mundinho de preguiça, de cansaço. Para com essas palavras dizendo: estou cansado. Porque o Senhor está dizendo: o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Depois que o Senhor fala para o profeta levantar, depois que ele anima o profeta, que ele faz o profeta tomar uma posição, agora vem o segundo ato, o ato de humildade. Vem o ato de humildade. Qual é o ato de humildade? Desce. Aleluia. Eita Jesus. Desce. Porque muitas das vezes, amados irmãos, nós não queremos descer. Eu estava analisando, essa semana eu estava analisando, agora mesmo, né? Essa semana que eu digo hoje também, porque eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a analisar e fui buscar algumas coisas sobre humildade. O que significa humildade? O que significa descer? Descer significa ser humilde. E a Bíblia vai falar sobre Nabucodonosor. Ele teve que descer do trono. Quem não é humilde, ele perde. Ei, presta atenção. Quem não é humilde, ele perde. Nabucodonosor perdeu o seu trono. Paulo teve que descer. Ele teve que descer do seu pedestal. Porque ele tinha direito romano, cidadão romano como cidadão judeu. Ele tinha um direito, ele tinha uma proposta de vida de perseguir cristãos. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor, ele teve que descer. Ele teve que descer. A palavra de Deus diz que Pedro teve que descer do seu terraço. Ele estava no terraço, ele teve que descer para poder ter com aqueles homens que foram buscá-lo para ir à casa de Cornélio. Ele teve que descer do seu mundinho, porque o que era o mundo de Pedro? Eu sou judeu, não posso comer isso, não posso comer aquilo outro, não posso ir na casa de pecador, não posso fazer aquilo outro. E o Senhor queria que ele fizesse o quê? O Senhor apresenta para ele um lençol com animais, répteis, para que ele pudesse comer. E ele simplesmente disse: eu não posso comer porque é imundo. Ei, muitas das vezes, amado, nós não queremos descer, não queremos ser humilde. Se o Senhor está te dando, é porque Ele sabe o que você precisa no momento. Zaqueu teve que descer da árvore para poder ver Jesus. E uma coisa muito interessante. Vocês lembram de quando Eliseu ele sai de Gilgal a Betel? O que acontece? 50 rapazes saem junto com ele e começam a dizer para ele: olha, tu não sabe que o teu Senhor será levado sobre a tua cabeça? Então, por que tu não vai ficar perdendo tempo e ir atrás dele? Simplesmente ele disse o quê? Calai-vos. Calai-vos. Ele foi de Gilgal a Betel. De Betel, ele foi para Jericó. E a mesma situação. Os 50 rapazes foram atrás dele dizendo: tu não sabe que o teu Senhor vai ser levado sobre a tua cabeça? E ele disse: calai-vos.
De Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó ao Jordão, a mesma situação. Eles não disseram: tu não sabe que o teu Senhor vai ser levado sobre a tua cabeça? Ele disse: calai-vos, porque tu não sabe a promessa que Deus tem na minha vida, tu não sabe o que Deus falou comigo, tu não sabe o que Deus vai fazer na minha vida. E agora que ele desce o Jordão, que Eliseu toca na água, abre a água com a capa e ele passa, ninguém desceu. Porque, amado, ninguém quer descer. Ninguém que está numa posição lá em cima não quer descer. Ninguém que está numa posição acima quer descer. E simplesmente quando Eliseu recebe a unção dobrada do espírito de Elias, que ele recebe a capa, ele levanta a capa. Ele apresenta e vira para aqueles que estão lá do outro lado, que disseram: tu não sabe que o teu Senhor vai ser levado sobre a tua cabeça? Ele disse: agora está comigo. Pai do Senhor, pastor André, agora está comigo. Agora o negócio é eu e você. Agora somos nós. Aleluia. Então, amados, a primeira lição que nós encontramos em Jeremias foi o Senhor despertá-lo. Levanta-te. Jonas, ele estava o quê? Jonas, ele estava simplesmente... ele estava... Missionária Luana, Deus abençoe, missionária. Muito obrigado por colocar aí, missionária Luana, que Deus te abençoe. Jonas, simplesmente, ele estava também prostrado, não queria mais fazer aquilo que o Senhor ordenara. Para Deus, para o Senhor falar para uma pessoa, levanta-te, significa que ela está prostrada. Quando o Senhor fala para uma pessoa, levanta-te, significa que essa pessoa se encontra prostrada. E ele então diz para Jonas: Jonas, filho de Amitai, levanta-te. Jesus. E agora ele dá a ordem: vai à grande cidade de Nínive. Só que ele desce ele desce dizendo que estava se humilhando, mas estava fugindo. Tem muita gente que ao invés de descer para se humilhar, está fugindo. Meu Deus. Está entendendo? Tem muitas pessoas que estão dizendo que vai descer. Não, eu sou humilde, eu não estou descendo, mas não, está fugindo. Porque quem desce, ouve a voz. Quem desce ouve a voz. Eu fico agora imaginando. O Senhor falou para Jeremias: desce à casa do olheiro e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então quem desce, ouve. Quem foge, não escuta. Quem desce para fugir, não escuta. Mas quem desce para ouvir, quem desce na obediência, para se humilhar, ele ouve. A terceira lição que eu vejo, essa terceira lição que eu vejo aqui, diaconisa Lúcia, missionária Luana, pastora André, pastor Alexandre. A terceira lição que eu vejo o Senhor falar para Jeremias, ele mostra o trabalho. Porque primeiro ele manda levantar, despertar, sair desse sono profundo que você se encontra, sair dessa mesmice. Agora ele manda você descer, se humilhar na presença do Senhor. E agora ele manda o quê? Trabalhar. Trabalho. Ele estava fazendo a sua obra. Vê o olheiro fazer a obra. Começa a fazer a obra. Começa a trabalhar. Porque se o Senhor te chamou, é para você trabalhar. Não é para você olhar ou você ficar criticando ou você ficar falando. É para você trabalhar. A obra é para trabalhar. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Eu fico imaginando agora. O olheiro mexendo com aquele barro sujo, sujando as suas mãos. Porque ele tinha que molhar o barro
Então, o barro vermelho, a tendência, né, o barro ficar aquele barro, a mão ficar suja, mas ele não se importa. O Senhor não está se importando com o tipo de trabalho, com o tipo de vaso, com o tipo de barro que ele está lidando. Ele vai pegar diversos tipos de barro. O olheiro pega diversos tipos de barros para poder transformar num vaso de honra, num vaso perfeito. Mas também eu fico imaginando quando o Senhor pega Ezequiel e leva Ezequiel até um vale. Nós sabemos que é uma parte figurada, é uma parte espiritual, né, que diz que a mão do Senhor o levou em espírito. Então ele foi em espírito, sabemos que ele foi em espírito, mas em espírito ele trabalhou, porque tem coisas espirituais que é para você trabalhar de forma espiritual, tem coisas materiais que é para você trabalhar de forma material. E ele agora é levado a um vale. Quando ele é colocado no meio do vale, diz a palavra, pastor Alexandre, diz a palavra missionária Luana, diz a palavra pastor André, diz a palavra diaconisa Lúcia, diz a palavra que ele é colocado no meio do vale. E automaticamente, quando se é colocado no meio do vale, a tendência é o quê? Se prostrar. A tendência é se prostrar. Aleluia. Eu quero até compartilhar com você essa palavra. Eu quero até compartilhar porque me chamou bastante atenção. Diz que, e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. A mão do Senhor o levou em espírito, porque a coisa espiritual é para ir em espírito, não é para ir na carne. Ei, tá entendendo? Coisas espirituais não é para ser tratado com coisas carnais. Coisas carnais é tratado com coisas carnais. Coisas espirituais é tratado com coisas espirituais. E ele então foi levado em espírito e foi colocado em meio ao vale. Aí agora eu te pergunto, em que posição você se encontra no vale? Ezequiel estava prostrado, porque diz a palavra que diz o versículo 2: e me fez andar ao redor dele. Me fez andar. Se ele estava no meio, me fez andar ao redor. Se ele estava no meio, o Senhor fez ele andar ao redor. Ei, sai do meio. Só te coloquei no meio para você ver como é que está o negócio. Agora sai. Começa a rodear. E diz que, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Por quê? Por quê, amados? Porque ele saiu do meio. Quando você se encontra no meio e se prostra no meio, você morre. Você não consegue enxergar mais nada. Ele só enxergou que os ossos estavam todos quebrados, que eram muito numerosos. Mas o Senhor agora tirou ele do meio, fez ele sair do meio, porque quem tem que estar no meio é o Senhor. Quem tem que estar no meio é o Senhor, não é você. Quem tem que estar no meio, quem tem que entrar no meio da situação é o Senhor. Quem tem que entrar no meio do problema é o Senhor. Você tem que agora ir ao redor, rodear para ver a situação, para ver a solução da situação. É verdade, pastor Alexandre, a visão tem que ser panorâmica. Por isso que você tem que sair do meio. Porque quando você está no meio, você só consegue ver quem está aqui, ó. Você não vê o total, a totalidade. Você não consegue enxergar a totalidade. Você só vai enxergar a totalidade quando você sair do meio e ir para as beiradas. Quando você começar a ir ao redor. E quando ele estava ao redor vendo, ele viu que eram muito numerosos e estavam sequíssimos. Daí ele conseguiu ver a dimensão, pastor Alexandre, daquilo que estava acontecendo. E quando ele viu a dimensão, o Senhor agora faz uma pergunta para ele: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Como é que estão esses ossos? Como é que está você? Aleluia. Vamos voltar lá para o nosso tema.
Vamos voltar lá. Tem aqueles que não querem fazer nada. Tem aqueles que não querem trabalhar. Tem aqueles que querem se prostrar, ficar, acabou, não tem mais jeito. Ninguém olha para mim, ninguém me ajuda, ninguém faz nada. Estão me perseguindo, estão isso, aquilo, outro. Não se sujeita-se ao trabalho só na gravatinha. Só na situação. Pastor Alexandre, estamos aprendendo. Eu estou aprendendo também, pastor Alexandre. As circunstâncias têm me ensinado. As lutas têm me ensinado. As provas têm me ensinado. Porque quando o Senhor mostrou Ezequiel, e quando ele olhou que o olheiro estava trabalhando, fazendo o vaso, trabalhando com aquele barro, a mão dele estava suja de barro, daquele barro. A mão dele estava completamente suja. Ele poderia muito bem deixar aquele barro e lavar as mãos. Só que ele preferiu continuar trabalhando com aquele barro. Mesmo que esse barro está sujo hoje. O que o Senhor quer falar comigo e com você nessa tarde de hoje? Não importa que o barro está sujando a mão do olheiro. Não importa. Não importa que o barro esteja sujando a mão do olheiro. O que importa é que o olheiro sabe trabalhar com barro sujo. Aleluia. Oh, aleluia. A quarta lição que eu vejo nessa história de Jeremias, porque a primeira lição foi despertá-lo. Levanta-te, sai desse mundinho aí, sai dessa situação. A segunda foi descer, foi humilhar, te humilha, desce. A terceira, trabalha. Olha aí como o olheiro trabalha. Está entendendo como o olheiro está trabalhando? O quarto é chamada uma coisa que muitos não têm. Muitos não têm isso na sua vida pessoal, na sua vida cotidiana, na sua vida ministerial, que se chama paciência. Paciência. Muitos, amados irmãos, não têm paciência. Porque o vaso, ele quebrou, o vaso quebrou na mão do olheiro. E simplesmente, automaticamente, era o quê? Achar que iria jogar fora. Queria se jogar fora. E diz que como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, a tendência, o próprio Jeremias, o próprio profeta, o próprio homem, o próprio eu, o próprio você, quando olha essa situação, porque se quebrar essa minha caneca aqui, não é nem minha, é da minha filha, né? Se quebrar ela, eu vou jogar fora. Eu não vou guardá-la, porque eu não vou conseguir construí-la. Mesmo que eu consiga montá-la detalhes por detalhe, ela vai ficar marcada. Aleluia. Rabacala subiandarabás. Ela vai ficar marcada. E nisso que ela vai ficar marcada, ela não vai ser mais original. E quando esse barro que estava sendo feito o vaso se quebrou, Jeremias também achou que seria agora jogado fora, descartado, porque quebrou. Só que o olheiro, pelo contrário, Deus não joga fora ninguém. Deus não joga fora nenhum de seu trabalho. Deus não desiste de ninguém. Você pode quebrar quantas vezes quiser, quantas vezes você pode quebrar, o Senhor vai te restaurar novamente. Ele vai te restaurar, Ele vai te levantar, Ele vai fazer com que você se torne um vaso novo novamente. E diz aqui no verso 4, como o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer.
Graça e paz, Eliabe. Ele fez de novo o vaso. Ele não jogou fora o barro. Quero dizer para você, se alguém que está com você errar, cair, quebrar, joga fora, não descarta não. Joga fora não, irmão. Traz ele para a casa do olheiro. Traz ele para a casa do olheiro, que o olheiro vai fazer ele vaso novo. O olheiro vai fazer ele de novo. O olheiro vai fazer ele conforme lhe apraz, conforme o olheiro lhe apraz. A tendência, amado, é sempre nós jogarmos fora, é sempre nós descartarmos aquele que não presta para nós, aquele que vacilou conosco, aquele que fez isso, aquilo, outro, que falou mal da gente. A tendência é sempre jogarmos fora. Eu quero dizer para você, o Senhor não joga fora, Ele não desperdiça, Ele jamais lança fora aquele pecador, e pelo contrário, Ele traz de volta, Ele faz de novo, Ele nunca desiste de ninguém. Ele não desiste. O Senhor não desiste de ninguém. Ele não joga fora ninguém. Pelo contrário, Ele pega de volta, Ele faz vaso novo. E o Senhor quer dizer para nós nessa tarde, ainda que alguém caia, que alguém que está do teu lado, ele caia. Jaqueline, Deus abençoe, filha. Seja bem-vinda. Ainda que ele caia, ainda que ele vacile com você, ainda que ele vacile, missionária, ainda que ele vacile, mas o Senhor, Ele não joga fora, Ele não desiste, Ele estende as mãos, Ele faz vaso novo. A nossa função é só levá-lo de volta à casa do olheiro. Vamos levar de novo para a casa do olheiro. Vamos deixar o olheiro trabalhar com ele novamente. Aleluia. Aleluia. Amados, essa mensagem de 5 questões, 5 lições que Deus quer que nós saibamos, é tão simples. Tão simples. Porque a primeira foi despertar Jeremias. Levanta-te. Deus quer te despertar nessa tarde de hoje. Levanta-te. Não sei como você está. Não sei se você está desanimado, se você está prostrado. Não sei se você está já se acomodou. Porque às vezes a gente se acomoda. Às vezes a gente se acomoda, missionário. Sabe por quê? Porque chega um certo tempo, eu falei sobre isso, se eu não me engano, na segunda-feira, lá na nossa igreja, no círculo de oração. Eu falei sobre isso. Não importa o tempo que você tem de cristão. Não importa o tempo que você tem de casa. Se isso valesse, amados. Interessante que quando você está no exército, você está no exército, você entra como soldado, uns entram como soldados, e começa ali a fazer a sua carreira. Aí você passa para ser cabo, depois ser terceiro sargento, depois segundo sargento, depois primeiro sargento, depois subtenente. Aí vai ser agora aspirante a tenente, depois segundo tenente, depois primeiro tenente, depois capitão. Depois de capitão você vai ser major. Depois de major você vai ser coronel. E aí depois vem general, vem general de brigada, general de... Vai vindo as nomenclaturas. Só que tem um porém. Só que tem um porém. Às vezes você acha, você já é um terceiro sargento. Já tem um tempinho dentro das Forças Armadas. Aí vem um novato. E você, porque você é terceiro sargento, porque você já está ali há 8 anos, 9 anos, você acha que você é o cara. Aí vem um novato, tem uma estrela vazia aqui, ó. Tem uma estrela vazia, ele é cadete.
Ele é aspirante a tenente. Ele é aluno do NPOR. Ele é aluno do CPOR. Ou ele veio da ESA. Não importa o tempo que você tem em casa. Não importa o tempo que você tem em casa. Às vezes numa empresa, amados, você está lá há anos nessa empresa, 20 anos nessa empresa. Aí de repentemente, sabe o que acontece? Chega lá um rapaz que acabou de sair da faculdade. Vai fazer a mesma coisa que você faz há anos. Interessante que na segunda-feira, foi segunda, hoje é quarta, segunda-feira, eu me senti mal, né? Alguns sabem que eu sou cardiopata, né? Sou cardíaco, sou diabético, sou hipertenso, tenho pressão alta. Hoje mesmo a minha pressão está 25. Eu estou aqui, estou tomando água direto, tomei uns remédios e tomei um chá, então estou tomando aqui, não é nem água, né? É um chazinho aqui que eu estou tomando para poder ver se abaixa a minha pressão. Minha saturação está 65. Então vê que o negócio é bem sério, né? Mas eu fui lá na UPA, né? Lá no UPA, no médico, e chegando lá na UPA, eu vi ali os enfermeiros já de não sei quantos anos de casa ali, e a gente está sempre esperando que venha um médico, né? Porque eu tenho 51 anos, então tu espera vir um médico, né, nessa faixa etária para cuidar de você. Veio um médico que ele devia ter 22 anos da idade do meu filho, né? 23 anos da idade do meu filho. E me tratou com muita educação, eu quero até parabenizá-lo por ele ser novo, 23 anos. Me deu os remédios que eu precisava, fez o atendimento que eu precisava. E quantos lá que são antigão, que não te atende direito? Então, amado, não é o tempo de casa, é a competência que se faz. Aquele novato, de repente, tem mais disposição do que você. E muitas das vezes dentro da igreja isso acontece. Quantos presbíteros, quantos diáconos, quantos missionários, quantas pessoas grandes, né, tem dentro da igreja, né, de nomenclatura. Hoje tem até bispo e apóstolos, né? Tem hoje as nomenclaturas, daqui a pouco não sei nem o que vai ter mais. Porque cada dia que tu olha, fulano se consagrou não sei o que, fulano se consagrou não sei mais o que. Então a gente não sabe, mas de repente aquele novato lá na nossa igreja mesmo foi algo assim especial. Nosso irmão Renato, ele tem acho que nem 1 mês e meio ainda de batizado. Ele chegou na nossa igreja e já logo batizamos ele, e já foi batizado no Espírito Santo, e já foi revestido no poder, já estava lá na segunda-feira buscando a glória de Deus. E às vezes nós estamos na igreja, não buscamos mais batismo com o Espírito Santo, ou renovação, ou não buscamos mais poder, não buscamos mais glória, graça, não buscamos mais nada, nos acomodamos, está entendendo? Nos acomodamos, amado. Eu fico imaginando como que pode, depois queremos cobrar, mas como que podemos cobrar? E eu fico imaginando aqui Jeremias, quando ele viu o vaso se quebrar, ele logo falou, já vai descartar, vai jogar fora. O Senhor não joga fora ninguém, pelo contrário, Ele vai pegar e vai fazer de novo, porque Ele quer isso mesmo, que o vaso se quebre na mão dele. Nós como vaso temos que nos quebrar na mão do Senhor. Aleluia. Eu fico agora imaginando a nossa quinta lição. A nossa quinta lição é simplicidade.
simplicidade. O que é simplicidade? Aleluia. Oswaldo Luiz, Deus abençoe Oswaldo. A simplicidade é que ele fazia um vaso de barro. Ele não pegou, ele não era de ouro, ele não era de prata, ele não era de bronze, ele era de ouro, ele era de barro. Por quê, amado? Porque o barro é a matéria que Deus usou para fazer o homem. Ele não fez o homem de ouro. Eu não sou de ouro, eu sou de barro. Por isso eu costumo dizer lá na igreja que eu sou conhecido como caquinho de barro. Primeiro, sou baixinho, e segundo, caquinho de barro. Sou o menor lá da igreja. Ah, mas tu é pastor? Não, eu sou o menor da igreja. E esse barro aqui, que era o menor, era o último que foi escolhido, foi pego lá não sabemos em que barranco que ele foi tirado, ou que Tabatinga, né, que ele foi tirado, que beira de rio ele foi tirado. Só sabemos que esse barro, que ninguém dava nada por ele, estava sujando a mão do olheiro, se transformou num vaso especial. Num vaso especial, num vaso de honra. Porque depois que aquele barro estava lá na mão do olheiro, que ele se quebrou, o olheiro fez de novo. E quando o olheiro fez ele de novo, imagina ele fazendo de novo, botando ali, arredondando, fazendo ele, formatando aquele vaso. Agora esse vaso ele passa pelo o processo de curtimento, que é o fogo, de resistência, de ser revestido. Porque, amado, quanto mais você fica no fogo, mais resistente à pancada você resiste, mais resistente a quedas você é. O vaso, ele tem que ser todos os dias, amado. Ele tem que ter o calor, porque quanto mais tempo o olheiro deixa o vaso dentro do fogo, mais tempo, mais resistência esse vaso tem, mais firmeza esse vaso tem. Não é qualquer tombo que ele quebra, não é qualquer batida que ele quebra. Tem muitos vasos que estão quebrando aí, amado, porque ele não deixou o Espírito Santo meter fogo. Ele não deixou o Espírito Santo aquecê-lo. Então é necessário que deixemos o Espírito Santo nos aquecer. É necessário que deixemos o Espírito Santo nos moldar. É necessário que o olheiro possa fazer algo novo em nossas vidas. Porque depois, amados, depois que passar por esses processos, missionária Luana, agora é só esperar para ir para as prateleiras e ser trabalhado, ser revestido. Uns desenham, outros pintam. Isso aí não importa como que vai ser o teu exterior. O que importa é o teu interior. Aleluia. Que às vezes estamos preocupados com o nosso exterior. E o Senhor está querendo te revestir por dentro. Porque diz que não se coloca vinho novo em odres velhos. Não se coloca utensílios líquidos dentro de vaso rachado. É como a cisterna rota, que ela não consegue reter a água, porque enche a cisterna e daqui a pouco ela começa a vazar, porque ela está vazando, ela está rachada, ela está furada. Então eu quero dizer para você que Jeremias, quando ele vê o Senhor agora, então vem a palavra do Senhor para Jeremias, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel?
diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você entendeu essa mensagem, amado? Você entendeu o que o Senhor quer falar conosco nessa tarde? Simples palavra, de simples reflexão, que muitas das vezes, amados, ficamos anos e anos sem entender o que o Senhor quer falar conosco. Mas Ele, nessa tarde, o Senhor quer falar comigo e com você. Nessa tarde, Ele quer falar comigo e com você que é necessário, primeiramente, que nós venhamos nos levantar. Levanta-te. Levanta-te. Desperta. Desperta dessa situação, desse mundo que você está vivendo. Desperta desse mundo que você está vivendo. E eu quero perguntar, por que você parou? Por que você parou? Por que você parou diante das adversidades, das circunstâncias? Amém, pastor Alexandre. Amém. Aleluia. O Senhor, nessa tarde, Ele quer ressuscitar. Ele quer ressuscitar sonhos. Ele quer ressuscitar ministérios. Ele quer ministrar. Ele quer ressuscitar os ossos secos, os vasos quebrados. Ele quer ressuscitar os vasos quebrados, os ossos secos e tudo aquilo que está quebrado na tua vida. Tudo aquilo que está morto na tua vida. Ele quer ressuscitar. Ele quer fazer com que você venha ressuscitar nessa tarde de hoje. Aleluia. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos também vos ressuscitará. É a palavra de Deus sobre a tua vida. Você está desanimado, está quebrado. O Senhor manda você despertar. Levanta-te. Felipe Rodrigues, Deus abençoe, amado. O Senhor está mandando você ressuscitar nessa tarde de hoje. Ele quer ressuscitar. Isso é sobre a tua vida. Que posso ver. Aleluia. Se não um vale de ossos secos. E o que posso dizer? Se já se foi a esperança. Ele mandou descer. Nossa vergonha. Nossa vergonha. Está exposta. Porque quando você desce, você se humilha, você volta a trabalhar. Ele quer que você venha e volta a trabalhar. Regaça a manga, regaça hoje a manga. Regaça a manga, vamos trabalhar. Não há palavra. Ah, mas quebrou, fulano me maltratou. Fulano fez isso, aquilo, outro. Paciência. Paciência. O vaso quebrado, o Senhor ressuscita. O vaso quebrado, Ele restaura. Ele não joga nada fora.
Mesmo que pecou, que errou contra você, o Senhor perdoa. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Como que você está nessa tarde? Eu posso ouvir. Como a senhora está, missionária Luana? Como o senhor está, pastor Alexandre? Como o senhor está, pastor André? Como a senhora está, diaconisa Lúcia? Como você está nessa tarde? A morte Oh, aleluia! é sobre a Como tua você está, vida. Felipe? Ressuscita. Paciência, O que posso ver? simples e simplicidade. Só isso que o senhor quer, Não um simplicidade. vale de Ele fez o vaso de barro. secos. Ele fez vaso de ouro, nem de prata, nem de bronze, E nem o de que vidro, posso nem de cristal. dizer? Não. Vaso de barro. Já se foi a esperança. Porque não tem muito valor. Nossa vergonha. Não tem valor para o homem, mas para o Senhor tem muito valor. Você pode não ter muito valor para o homem, mas para o Senhor você tem muito valor. Se foi alegria. Aleluia. Não há espírito. Não Oh, aleluia. Por isso, Oh, Espírito Santo. filho do homem, mude a Nessa tarde, amado, com tua boca. nós vamos estar encerrando essa live agora, nesse momento. Volte a alegria. Eu agradeço a cada um de vocês que participou. Missionária Luana, Deus te abençoe, leva um abraço para a sua igreja, pastor Alexandre. Será um prazer ter o pastor novamente conosco. Felipe, você não entrou tarde, você entrou no momento certo. Assim diz o Senhor. Diaconisa Lúcia leva um abraço hoje para a sua igreja lá, para o seu pastor. Eu E os demais que adentraram nessa live. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Leve o abraço da família Apostólica Vida. E que essa palavra, a morte torna. mesmo quebrado o vaso, Deus não desiste e não joga fora. E não te faz vaso novo. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Aleluia. Nós vamos profetizar a vida de Deus uns pelos outros. Nós Aleluia. vamos profetizar a vida de Deus sobre famílias nessa nação. Quantos podem profetizar nessa noite? Levante a mão do teu irmão e com toda a força declare sobre ele a vida. Declare. Eu declaro vida. Declaro bênção. Eu profetizo sobre a tua vida hoje. Eu profetizo sobre ti. Sobre a tua casa. Sobre o teu ministério. Sobre o teu trabalho. Sobre a tua família. Eu profetizo vida. Eu profetizo bênção. Profetizo milagres. Profetizo cura. Profetizo portas abertas. Profetizo saúde. Profetizo toda sorte de bênçãos sobre ti. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o rosto resplandecer sobre ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo seja não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam comigo: amém, amém, amém. Shalom, Yeshua, Jeová, Tikenu, Baruch Hashem, Shalom, Adonai. Boa tarde, pastor Alexandre Moraes. Deus te abençoe, meu amado. Muito obrigado por entrar. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Shalom a todos vocês.